sua voz aí. Tá? Mas aí a senhora já tem alguma função, né? Sim. Qualquer coisa, se o WhatsApp está aberto, se mudar, manda mensagem para mim no WhatsApp. Tá bom? Vamos lá. Começando agora a live sobre a questão da educação e como que os pais estão enfrentando o problema da educação com seus filhos, porque nesse momento eles que são os responsáveis no lugar do professor, mas também tem um conflito dos professores também com a carga de aula, e aí a gente tem que ver como que o Estado, a Prefeitura de São Paulo está agindo tanto na parte técnica dos profissionais, como também da situação com os pais e como as crianças também estão sentindo esse formato diferente do que é a escola fica didática. Então, nós convidamos aqui para o nosso diálogo, um pai da Zona Norte, que é o Cleiton Lima, conhecido como PEC-J, um pai da Zona Leste, que é o Abrantes, que também ele é MC. Convidamos também a professora da rede estadual, Maria Aparecida, e também a ex-secretária de Educação no tempo da Marta Suplicy, Cida Pérez, e ela é uma referência da luta também da educação na cidade de São Paulo como no Brasil. Vai ser um diálogo tranquilo. O pessoal, eu vou pedir aqui, vocês no início agora vocês se apresentam e depois eu coloco as perguntas-chave, tá bom? Então vamos começar pela Maria Aparecida. Conta a sua profissão, Maria Aparecida, o que você faz. Pirata, uma coisa, não está nada lá na sua página ainda. Já, então, na página vou colar agora, Cida. Tá, porque o pessoal está aqui me perguntando. Desculpa, Maria Aparecida. É que está no meu Face, mas eu já colo. Vamos lá. Maria Aparecida, deixa eu só liberar o microfone dela. Ela precisa liberar o microfone aí também. Abrantes, se você está próximo aí, libera o microfone dela. Pronto, agora sim. Ela caiu. Então, se ela voltar, então vamos primeiro com você. Cida, se apresenta para as pessoas saberem que a sua profissão, como que você intervém na área da educação na cidade de São Paulo, e como você vê como que está a cidade de São Paulo nesse momento com essa educação na periferia, os problemas que estão acontecendo. É só um resumo, depois a gente abre para o diálogo. Estou perdida aqui, que eu preciso avisar o pessoal que está no seu Face, não na página do fórum. Eu vou colar na página do fórum. Calma que eu vou colar. Então, põe Pode lá. fazer o diálogo, se me dá esse tempo. Tá bom. Eu sou Cida Pérez, como o Pirata falou, milito na área da educação, e nesses tempos, a gente está vendo que está muito difícil para os pais e para os professores, porque é uma situação muito nova, não tinha ninguém preparado para enfrentar esse movimento. Os professores, por mais que a gente tenha nas escolas municipais, que é a minha realidade, depois acho que a Maria Aparecida fala do Estado, por mais que tenha uma sala de informática, que você desenvolva algumas atividades com os alunos, é longe de você ter o equipamento na sua casa, de ter uma situação em que você possa acessar na internet, ter computador ou um celular. A gente está vendo crianças, hoje teve uma matéria de uma menina que foi no terminal de ônibus para pegar o Wi-Fi para ver se conseguia pegar alguma coisa da aula, para ela não ficar por fora. Os professores também não estão preparados, para dar essa aula, em como você gravar um vídeo. É muito diferente essa relação que você não está frente a frente, com a pessoa. E os materiais que eles falaram que vão fazer
né, que estão distribuindo, ele é muito a lição de casa. Lição de casa, você só ficar repetindo, não quer dizer que você está aprendendo. Né? A relação de aprendizagem se dá nesse contato, nas perguntas, nas dúvidas. E a gente sabe que as crianças também não têm uma situação ideal em casa de ter um espaço para elas, né? Delas poderem sentar e se concentrar. Né? Se tiver um computador, é dividido por várias pessoas. Celular com internet paga, a gente está vendo, às vezes, até dificuldade que a gente tem para fazer reuniões com as pessoas. Então, está uma situação muito difícil, além do que tem outras ações dentro da escola, né? Como a merenda escolar, que não está tendo, e o governo até recorre na justiça para não dar o cartão para todos os alunos, né? O auxílio emergencial, né, do governo federal que não chega, e aqui na prefeitura o pessoal não aprova essas medidas. Aí fica muito difícil para a família, né, que precisa sobreviver, ainda ficar se preocupando com essas outras questões, né, da educação, né, da escolarização de seus filhos. Eu acho que para começar é isso, Pirata. Depois a gente pode ir trocando. Perfeito. Só precisa liberar o microfone aqui da Maria Aparecida. Vamos ver se funciona agora. Ela precisa liberar aí, Abrantes. Não, explica. Maria Aparecida, vai aonde bate na tela, onde tem o microfoninho vermelho, bate lá tem o microfoninho. Precisa apertar ele. em cima dele. Ele está vermelho com risco. Se você apertar em cima, embora ela congelou, né? Eu não sei se ela está escutando a gente. Precisa de uma assistência ali para ajudá-la. Mas enquanto isso, que a gente faz, mas depois a gente não. Vamos aí. Aqui, eles voltaram ela voltou de novo. O Abrantes. O Cleiton está em 2 telas. Você precisa escolher uma, Cleiton Lima. Qual que você vai ficar? Vamos lá. Cleiton Lima, como está essa experiência? Fala de onde você é, quantos filhos você tem e essa experiência aí de ser professor. Qual a dificuldade que você está tendo nesse momento? Só precisa liberar seu microfone aí. Pronto. Consegue me ouvir bem? Pronto. Isso. Então, explica para a gente como está essa experiência de ser pai e os seus filhos tendo aula. Então, é uma questão de novos hábitos, né? Então, para nós, como a minha mulher trabalha e eu fico em casa, fica mais os professores concentrados nela, e aí para mim acostumar com esse hábito para todo dia colocar o horário deles estudar, e ele tem a preferência de estar aprendendo e estudando com a mãe, como estou na escola com professoras, né? Não é com professor. Então, fica difícil, né? E aí, para você... Quantos filhos você tem? Então, eu tenho 2 filhos. Tenho um menino e uma menina. Um de 8 e uma de 5 anos. E então, qual fase tudo que eles estão na né, escola? que ele está fazendo lição. E aí, fica essa questão de eles vão estudar, um tem que assistir vídeo e o outro tem que fazer a matéria da lição, né? Que fica um pouco confuso. E aí vai para o celular é mais difícil, o computador também é um pouco mais difícil, e eles ficam irritados com isso, né? E aí todos perdem a paciência. Vamos ver agora se a gente consegue liberar aqui. A Maria Aparecida precisa liberar o microfone. E faltou o Abrantes também.
Ok, liberei. Pronto, Maria Cida. Vamos lá. Você se apresenta, por gentileza, qual escola que você dá aula, onde é, e como a gente só está iniciando, pelo menos para fazer o diálogo, como está essa experiência? Não consegui te ouvir. Não estava conseguindo me ouvir? Não consegui te ouvir. E agora? Agora estou ouvindo. Tá bom. Então vamos voltando. Você fala de qual escola que você é, qual a região, o tempo que você está que você trabalha na área da educação, e como está essa experiência sua e dos seus parceiros, né, os trabalhadores, com essa coisa de estar dessa forma de aula diferente, distante dos alunos. Conta um pouquinho essa experiência para a gente entender. E aí a gente vai abrindo o debate depois. Ok. Bom, eu estou na rede desde 2007, né? Então, essa é uma experiência, a primeira experiência que a gente está vivendo, passando por esse momento de pandemia, que a gente está aprendendo, a gente está ensinando e está aprendendo ao mesmo tempo. Então, eu vejo a angústia dos pais para ensinar os filhos em casa, e nós, enquanto professor, também, porque apropriar-se da tecnologia, dos equipamentos para ensinar, para ter esse contato com nossos alunos, é muito difícil. Então, se está sendo difícil, eu imagino para nós, que é professor, está difícil, imagino para os pais, né? Mas eu acredito, assim, que diante dessa pandemia, a gente, desse problema todo que nós estamos passando, que é um problema histórico, né? Não é só do Brasil, é do mundo, né? É muito complicado, porque você ensinar, estar em contato com o aluno na sala de aula, né? Esse contato físico, estar direto com o aluno, para nós é muito importante para o aluno também. Estar distante, ter que ensinar, ter que se apropriar das ferramentas tecnológicas para poder passar conhecimento, é muito difícil, né? É um aprendizado para todos nós. Se eu vejo com os colegas que eu tenho contato, eu estou na escola José de São Martins, aqui na Zona Leste, e eu tenho compartilhado com os colegas essa angústia, né? Momento que trava os equipamentos, você não consegue transmitir a informação, você não consegue ter o contato com o seu aluno, passar as informações do conteúdo, os conhecimentos, os conteúdos que tem que passar para as séries, né? Eu tenho sextos anos, tenho ensino médio, então é muito difícil, é complicado, não é fácil. Pronto. Então vamos agora começar como você da parte de educação, vamos considerar primeiro a questão do ano letivo. O que você acha que esse ano ele vai ser considerado como ano letivo com todos esses problemas ou não? Porque não se sabe quando termina a pandemia. E aí, olha, a gente tem perspectiva que tenha ano letivo, né? A gente acredita, porque se a gente não acreditar, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Mas é muito difícil pensar no futuro, né? Próximo, daqui até dezembro, não sabemos. É difícil de falar isso, mas a gente acredita. Eu, enquanto professora atuante, gosto do que faço, acredito que tenha. Acredito que tenha. Mas há um conflito, porque PEC-J, você com as suas crianças, tem o ano letivo aí, que eles têm que manter as suas séries, etc. Qual a maior dificuldade sua com essa escolarização dos seus filhos nesse momento? Dos meus filhos? Não, aí é o Cleiton. Eu. Perdão. Então, a maior dificuldade que a gente tem aqui com as crianças
como ajudar eles, porque parece que eles estão estudando, mas ele não está entendendo muita coisa. Porque tem um momento que ele está raciocinando e mexendo no computador e tem um momento que ele está fazendo a matéria, mas ele não acha que ele está raciocinando, assim, focado na matéria, né? Porque dentro de casa tem um monte de coisa que vai acontecendo e ele fica perdido, né? E aí, mais a Cíntia, que é mulher, ela tem mais uma visão que ela fica mais em cima dele, né? Mas com ele fazendo as lições, né? Então, na hora de eu ajudar ele, ele fica irritado porque ele quer fazer com a mãe. E aí, a gente fica conversando sobre isso, mas é muito mais complicado, né? Por causa que ele está acostumado a ter aula com a professora, né? E não com o homem, né, ensinando, né? Além de ser, acho que o professor dele é só de física, né? Não é, não é uma professora de física. Perfeito. Cida, libera seu microfone. Cida Pérez. Já liberei. Então, Pronto. gente, essa Cida, questão do ano letivo. só um minuto, só para manter esse diálogo. Então, a gente tem o problema do ano letivo, e aí se tem um problema na periferia, que a gente não pode negar isso. A alfabetização não é concreta. E aí estamos falando com pais que não têm experiência, porque, queira ou não queira, a educação é uma ciência. As pessoas vão para a universidade aprender a educar. Elas são preparadas. E aí você tem um pai falando que ele tem um conflito, como ele não consegue dar aula. E aí o mais importante na fala dele, apareceu o conflito de gênero, né? E aí não consegue dar aula. Como que essa experiência, sabendo que nós temos um governo federal que faz um diálogo que os pais têm que educar? Por favor, Cida. Então, isso é um complicômetro, né, para todos, porque assim os pais não são professores, né? Mesmo que ele desse aula, não daria para ele assumir em casa esse papel, é um outro papel de pai. É lógico que você ajuda, você vai olhar a lição de casa, vai conversar sobre o que aconteceu, mas são papéis diferentes. E a gente não pode querer transformar a casa numa escola. Isso é uma confusão na cabeça das crianças que é muito complicado, né? A gente precisa tomar cuidado. Quanto ao ano letivo, já tem uma boa discussão, até o Conselho Nacional, né, falou umas coisas, mas o ano letivo vai ser diferente do que a gente estava acostumado, né, de ter aula, chega no meio do ano, tem o recesso, depois volta, tem avaliação. Nós vamos ter que trabalhar pegando esse resto de ano e o ano que vem, transformar num único ano, né? Não é as crianças, porque tem muitos pais, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, mas meu filho vai repetir de ano por causa dessa bagunça. Não, ele não vai repetir de ano, mas nós vamos ter que trabalhar o conteúdo de 2 anos seguidos para que essa criança consiga aprender, porque não dá para usar como, principalmente, o Estado, né, e a rede da Maria Aparecida tem falado, que a lição de casa vai computar como horas, porque não vão ser 200 dias de aula, mas 800 horas. E que isso eles vão fazer uma conta lá e vai servir. Não serve, porque é isso que o Cleiton falou, né? A criança ela não está aprendendo. Ela está lá trabalhando alguns conteúdos para não esquecer alguma coisinha que ela viu. Mas o aprendizado não é isolado, não é na frente de uma tela que você aprende. Na frente da tela você recebe um monte de coisa, mas não quer dizer que você está aprendendo, né? Você precisa perguntar, você precisa duvidar. E essa relação afetiva na sala de aula com os colegas, com o professor, como a Maria Aparecida falou, é essencial, né? Por mais o pessoal falar, vai para a escola e só briga. Não, ele não só briga, ele está aprendendo a conviver. Então, são várias coisas que vão indo, que nós vamos ter que ver de outra forma. Como a Maria Aparecida falou, o ano letivo não está perdido, nós não estamos abandonando nossas crianças, né? Eu acho que ela deve estar sofrendo muito para dar conta do que
o pessoal fala, né? O secretário estadual falou que vai avaliar as crianças e aí vai montar um plano de trabalho para cada um. Não existe isso. Se já no dia a dia, no nosso cotidiano, antes de pandemia, era difícil fazer uma coisa dessas, porque não é trabalhar com recuperação. O certo era ter menos criança na sala de aula, que você pudesse acompanhar o aprendizado de cada um e trabalhando com as diferenças, que cada um aprende de um jeito e num momento. Se já não existia antes, imagina agora. Né? Então, precisa tomar muito cuidado. E os pais também, né? Eu acho que todos nós precisamos baixar a ansiedade, que não é a minha criança vai ser aprovada de qualquer jeito. Nós vamos ter que cuidar com esse poço da desigualdade que está aumentando aí por falta de recursos. Nós vamos ter que aprender a trabalhar e quando voltar à aula, nós vamos ter que trabalhar para diminuir essa desigualdade. Senão vai ter um fosso nessa cidade imenso, gente. E isso é um perigo para qualquer sociedade. Isso, vamos lá. Maria Aparecida. Agora, Cleiton, eu não consigo falar esse seu nome artístico aqui. Tem que enrolar a língua. Né, Maria Aparecida? Tem que falar cheio aí, não dá certo. Estou aqui treinando, não dá certo. DJ Peck, para falar isso. Maria Aparecida, você como professora, e aí eu acho que pelo seu tempo de aula, a gente sabe, e aí é uma pergunta, a partir da perspectiva do que o Peck está falando, que a Cida está complementando também, e você está na ponta sendo a profissional da ponta. Né? Então, você tem um conflito do pai que não consegue ser o professor, uns podem até ser, mas não conseguem. E aí você também tem um conflito que a alfabetização não é uma maravilha na periferia. E aí eu quero que você traga se isso é verdade ou mentira. Todos os alunos que você tem acesso, o computador está lá, é verdade ou mentira? Esse tipo de aula que foi criado, virtual, ele vai ajudar a periferia ou não? Ou o computador não é uma realidade dos alunos, porque fica uma venda como se toda criança, todo adolescente tem um celular, tem crédito, tem um computador. Isso é verdade ou mentira, a partir da sua perspectiva da sua escola? Olha, partindo da perspectiva da minha escola, da nossa realidade local, eu acredito que nem todas as nossas crianças têm um celular e têm um computador. Provavelmente eles usam um celular do pai, né, que é o pai que tem, não é um celular que talvez seja adequado às ferramentas, né? Então, até por isso tem alguns materiais que nós entregamos impressos para alguns alunos, porque eles não têm acesso, porque a gente sabe qual é a realidade da nossa periferia, não são todos os nossos alunos que realmente têm acesso a toda essa tecnologia, né, que é preciso de construção do conhecimento. Então, eu até imagino que seja por isso essa angústia dos pais, porque eu também tenho filha, eu tenho que preparar a aula para os meus alunos, e eu tenho que acompanhar minha filha estudando em casa, eu fico angustiada, e já que eu tenho acesso, né, então eu tenho que preparar, estudar conteúdos, né, disciplinas, para poder ajudar minha filha. Então, eu me coloco no lugar dos pais, né, que alguns não têm a formação, nós somos professores, temos a formação, então eu imagino a angústia dos pais, que na periferia, né, a gente tem um percentual muito grande, a gente percebe isso dentro da sala de aula, então eu fico imaginando os nossos alunos não tendo esse contato com nós professores, tendo contato com essa tecnologia e que muitos não têm acesso. É isso. E aí a gente vamos dialogando, que aí eu vou trazer uma pessoa principal que fez esse debate da educação lá atrás e parece que está presente hoje. Nós estamos vivendo a tal da educação bancária da melhor forma, porque nós colocamos uma criança, um adolescente ou um pai, não há preconceito, a gente tem que falar a nossa realidade.
nem todos entendem o que são as matérias. Eu vou ensinar uma coisa que eu não sei. E aí nós estamos vivendo a educação bancária, onde que uma tela gelada vai dialogar com uma criança. E vocês, qual o resultado a partir dessa perspectiva, sendo que educação é colocada aqui, coloco o meu filho na escola, ou nós vamos estudar, para progredir nessa sociedade. Começa com a Cida. Ah, Maria Aparecida, depois a Cida Pérez. Só um minuto. Por gentileza, Maria. Cortou, eu não te ouvi, não consegui te ouvir. Se você puder repetir esse. Então, a partir da perspectiva de Paulo Freire, sobre a educação bancária, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é uma educação onde não, que vocês falaram, não tem vida lá. Você tem uma máquina e tem uma criança que tem que aprender. Aprender o que ela não compreende, porque aprender tem que tocar, tem que conversar, tem que ter carinho. E isso não é uma realidade nesse momento com o Covid-19. E aí a gente tem que também ficar muito inteligente, muito esperto, porque alguns oportunistas querem que isso seja uma experiência para a educação amanhã, que é a tal educação bancária. E aí você, como profissional, como você percebe isso e qual resultado vai dar, sendo que as pessoas colocam as pessoas na escola para ser alguém na vida. A educação é como se fosse um prêmio, não é para conhecer o humano. Fique à vontade. Eu acredito, como muitas descrições lá que o próprio Paulo Freire coloca, né, dessa questão do contato, de você acompanhar, de você desenvolver, né, a criança, né, essa perspectiva de, com uma tela fria, como você diz, realmente é complicado a educação, né, porque, assim, a educação, ela não só te prepara para o mercado de trabalho, ela te prepara para a vida, né, é um ser humano, é uma cabeça pensante, né, não é uma máquina, você não se prepara uma máquina, não é um conserto de uma máquina ou uma construção de uma máquina, né, é conhecimento, é uma cabeça pensante, né, que vai construir, que vai compartilhar, né, então, que vai poder estar numa sociedade consciente, né, saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, compartilhar, né, se colocar no lugar do outro. Conhecimento, para mim, é isso, né, essa construção, né, de um ser humano pensante, de que pode construir, né, a partir de um conhecimento, um país melhor, um mundo melhor, né, para as nossas crianças, para a nossa sociedade, né, se a gente pensar uma periferia melhor, que as pessoas não precisam sair da periferia, ela pode estar na periferia e ter todo o contato de um bom conhecimento, né, de acesso às coisas boas, né, é nisso que eu acredito, né, e quando vem essa frieza de uma tela, de que a gente precisa ter esse contato, né, por uma tela, eu acho complicado. Perfeito. Principalmente nesse momento agora, que é um momento histórico, dessa pandemia que nós estamos passando, que na nossa história, eu acredito que muitos dos nossos jovens, né, da minha faixa etária, colegas de trabalho, é a primeira vez que estamos passando no nosso país aqui. Cida, libera o microfone, por gentileza. Cida Pérez. Isso. Cida, então, a partir da... Porque a gente está dialogando entre a gente, mas eu estou muito com o foco das pessoas que estão assistindo. E a gente vai ampliando as discussões, porque às vezes a gente tem os termos técnicos que as pessoas parecem que não compreendem. Como é um diálogo para a periferia, a gente vai desvendando uma coisa. Na intenção da educação bancária, que Paulo Freire fez a discussão, que você estava próximo a ele nessa época, né? Você foi secretária da educação no município de São Paulo. E sabendo que a educação tem um bom orçamento público. Fique à vontade. Recurso tem, né, Pirata? O problema é uma discussão antiga já, né? Essa da gente querer uma educação de qualidade.
né? Quando eu fui secretária mesmo, em 2001, quando começou o governo do PT, o segundo governo, faltavam vagas para crianças de 7 anos no primeiro ano, na maior cidade do Brasil. Vocês vão lembrar, né? Vocês devem, Pirata, o DJ devem lembrar disso, o turno das aulas eram de 3 horas e meia, né? Você tinha o turno da fome na hora do almoço, então era uma realidade super complicada. Aí teve todo um movimento, né, das pessoas de batalharem para que essa escola fosse melhorando, que a gente tivesse mais vagas, né, que aumentasse o tempo de permanência da criança na escola, aí que não é só ela ficar, né, na sala de aula, como o Pirata falou, educação bancária, né? O Paulo Freire falava isso porque fica lá a criança quietinha, olhando, né, o professor falar, como se ele estivesse depositando moedinha no cofrinho que é a sua cabeça, né? Como que aquelas ideias fossem entrar. E a gente foi aprendendo que não é assim, né? Que não é decorando, né? Que um monte de coisa ler, estudar um monte de disciplina, não é só isso, não é isso que garante que a gente aprenda, que a gente assimile, né, aquele conteúdo, porque na escola a gente precisa aprender a fazer relação, né, com o que está, né, eu aprendo um conceito lá de movimento, lá as crianças maiores de física. Quando eu vou na rua, eu consigo entender como é que funciona o liquidificador, como o carro se movimenta, vou falar, eu estudei isso, não sei o quê. Porque senão, para que eu vou aprender, né? Para que eu preciso aprender a ficar fazendo aquelas equações, né? Aprender nome de um monte de rio, né? Estudar geografia, história, para que serve isso? É para que eu possa fazer, né, o que a gente falou com a Maria Aparecida, né? Estava falando de construir o conhecimento, para que ele possa interferir na realidade dele, né? Para que ele não tenha só bem-sucedido, que ele tenha uma profissão, né? Ser bem-sucedido não é só isso, você ter a profissão, ter um bom emprego, salário, mas a Maria Aparecida falou um negócio muito legal, né? Na escola a gente troca e aprende para não ter vergonha do lugar de onde a gente veio, né, de estar lá, eu não preciso sair da periferia. Eu tenho direito a ter tudo que o cara que está mais no centro da cidade tem, ao centro cultural, ao cinema, à biblioteca, né? Tem direito a tudo. E nós, né, nós assim, poder público, né, falo nós porque já ocupei vários cargos, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para a população e levar o que está faltando. E é isso que o Pirata falou, a cidade de São Paulo tem recurso. Agora precisa ver como é que você pensa em como você vai usar esse recurso. Né? Que eu falei logo no comecinho, as escolas municipais, todas têm a sala de informática, né? Todas têm lá, e a sala de leitura. Aí a gente usa essa sala, mas a gente nunca se preparou para um momento como esse. Né, de dar formação para os professores, que a Maria Aparecida colocou. Como é que eu lido com, né, com esse conteúdo? Uma coisa é estar lá na sala de aula, a criança me faz uma pergunta, né, com base no que eu preparei, eu consigo, né, orientar, tirar dúvida, ou anoto para ir atrás e trazer resposta na outra aula. Na frente da telinha aqui, como a gente está, você não sabe, né? Você não está acompanhando tudo que está lá no chat, onde poderiam estar as dúvidas das crianças. Então, não teve preparo para isso. E aí eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que começar a pensar na volta, nesse retorno das aulas. Não é dar aula o tempo todo à distância, mas você tem que preparar os professores, você tem que gravar, né, vídeos, você pode ter aulas, né, ao vivo, pela TV, com um mecanismo que permita interagir, permita a criança perguntar.
Só que você vai ter que criar esses espaços. E aí não é só fazer isso, vai ter que dar, entendeu, o computador para todo mundo, porque a gente sabe que a realidade, os professores, saiu uma pesquisa, um levantamento, 59% dos professores têm acesso a computador. 42% só das crianças têm acesso a computador. Se eu não quero aumentar a desigualdade, eu tenho que dar computador para todo mundo. E aí não basta o computador, a internet é cara pra caramba, gente. Você tem um bom pacote de dados, imagina esses pais. A maior parte do pessoal que tem celular, não tem computador, é pré-pago. Como é que você vai pôr a criança para ficar assistindo aula? Né? Aí falar, senta na frente da TV, lá na Cultura, né, que tem um dos canais da Cultura, e assiste a aula. Gente, outro dia eu estava vendo aquilo lá, é muito chato, e aí fala umas coisas que não diz nada com nada para a vida da gente. Aí como é que você prende a atenção da criança? Né? Porque lá na sala de aula, na Maria Aparecida, a gente dá bronca, falou, meu, presta atenção aqui, né? Ó, para com essa bagunça, fala o que eu falei. Você vai interagindo, forçando. Agora tá lá a tela, passa coisa, passa coisa, passa coisa. Para quê, né? Se não... Outro dia eu vi uma aula de história, até comentei isso numa live. Aí eram umas perguntas sobre o Império Romano. Gente, eu não sabia responder. Aí eu fico pensando na cabeça dessas crianças. Ela quer saber por que ela não pode ir para a rua, o que é esse tal do coronavírus, né? O que está acontecendo com as pessoas. Se ainda montasse aula discutindo a realidade delas, né? Tinha uma interação maior. A partir dessa perspectiva que você está falando, que você falou das crianças, do Império Romano, as crianças. Só que aí os pais também não sabem o que é o Império Romano. Eu não sabia. Pior, não tem função. O problema é que eu acho que... e aí, isso eu conversando com a Cida, depois para você, para ver se é isso ou não. Tem alguns ensinos, do jeito que é passado, todo ensino tem função, mas do jeito que está sendo, não tem função. Para que eu quero saber do Império Romano? Sendo que eu tenho que... Nesse momento, né? Não que não seja importante, mas agora, por que eu não pego, pegando seu exemplo, as pandemias que tiveram na história, né? A gripe espanhola, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu aqui no Brasil. Aí, logo depois da gripe espanhola, você teve a onda de imigrantes para cá, né? A coisa do movimento operário. Dava para você montar umas aulas legais. A coisa da matemática. Vamos discutir, vamos ensinar estatística, a fração, com base no que está acontecendo, até para essas crianças entenderem esse monte de informação. Porque elas é triste, é difícil, mas é a realidade de todo mundo. Né? É a realidade que eles estão vivendo. Então, é melhor a gente pensar nos conteúdos relacionados com a realidade. Pelo menos ela, né, vai gravar alguma coisa, mais do que ter esse monte de conteúdo que ela não presta atenção. E não adianta ficar fazendo lição de casa lá, você faz no mecânico, você decora muita coisa. Decorar não quer dizer que você aprendeu, né? Que você, como a Maria Aparecida falou, não quer dizer que compreendeu o que está sendo falado. Então, você não está construindo conhecimento. Você não está fazendo nada, né? Quantas horas, PEC-J? Eu vou chamar de Clayton, né? Não... Agora já pegou, você entregou o nome. Entreguei. Libera seu microfone aí, meu filho. Então. E aí, a partir do que a Cida está conversando e a Maria Aparecida também, quantas horas você coloca os seus filhos para se educarem hoje? Lembrando que esse é um dos conflitos de todas as trabalhadoras, principalmente, e os trabalhadores, é isso. Levar os filhos à creche, tanto que tem um debate social no Brasil de fazer creches à noite, por causa desse mundo do trabalho aí. Só que hoje,
E aí você tem um período lá, então das 7 da manhã até as 6, são 6 horas mais ou menos que fica dentro de uma escola. Qual o período que o seu filho está tendo agora com essa carga de informação? Se é muita informação que você acha para a criança ou não? Realmente, todos os dias, inclusive hoje mesmo, ele foi terminar já 8h30 da noite. Já Que hora que ele começou? Era 1 hora, às vezes começa meio-dia. E aí, enquanto ele está tentando fazer, estou fazendo a comida para ele, né, que ele já está me falando, né? E aí, cedo ele não acorda, porque ele já tem o ritmo de estudar à tarde. Então, de manhã cedo, ele é bem lento para fazer as atividades. E aí ele começa a pegar 1 hora, mas tem as distrações, né? Tem televisão, tem os gatos. Então tem um monte de coisa que ele começa a desfocar, né? Ele não continua. Aí vai tentando fazer a lição, às vezes vai pro celular, às vezes vai ficar no computador, mas a tela do celular cansa muito as vistas, desgasta muito eles. E aí eles, às vezes, tem um momento que eles ficam muito irritados, porque eles não conseguem fazer. E aí eles não estão assim. Eu pergunto para ele, até mesmo fica confuso se ele tá gostando dessa forma, se ele não tá, ele não consegue me falar se é bom ou se é ruim. Se ele termina, aí ele fica tranquilo. Mas tem uma coisa assim, tipo forçando, ele tem que fazer porque é a lição que é mandada e tal. E às vezes ele espera a mãe dele chegar para poder fazer. E a mãe dele chega quase 5 horas, né? Então ela vai tomar banho, fazer uma série de coisas antes dele estar tentando isso ainda, né? E aí você vai ajudando ele, você vai tentando fazer que ele entenda, mas fica um negócio assim, cansativo para ele. E o tempo vai passando. Se você deixar, vai ficar passa das 9, né? Então é muito tempo, né? Perfeito. Maria Aparecida precisa liberar o microfone. Posso falar liberou. um negócio sobre o que ela falou? Então, tem uma questão da população que a Cida falou, que tem... Eu comecei a mexer na internet foi na época dos telecentros. Então, hoje eu tenho uma ajuda para dar para minha família aqui em casa por isso, pela a questão de eu ir no telecentro e ficar pesquisando, fazendo curso, porque tinha. Hoje eu vejo as mães que estão fazendo essas lições assim, não têm essas condições de fazer, porque estão esperando o livro chegar ainda. Tem pessoas que só estão fazendo porque tem um livro, porque não tem essa tecnologia. Se a pessoa tem um celular, a pessoa tem que ir até uma praça de Wi-Fi para poder fazer a lição com o filho. Vai ficar no relento. Os dados que as pessoas têm não vai também dar para ficar o tempo todo na internet. E aí você tem que entrar na internet, no seu celular, para poder entrar no link, depois escrever o nome, ter um processo até você entrar na lição. Depois, outro passo é você saber como é que você vai enviar de volta para a professora. E aí, quando nós pegamos isso aí, nós tivemos uma dificuldade para poder fazer vídeo, mandar vídeo, qual formato, se não tem formato. Então, teve uma dificuldade. Então, praticamente, eu tenho um pouco de experiência, estou passando para o meu filho, para uma mulher e para outra minha filha, que eles estão começando a mexer. E eles não têm experiência de telecentro, né? Como a Cida falou que tem escola que tem computadores e tal, e não começou essa preparação, mas eu teve uma pouca preparação pelo telecentro, que lá tinha internet, tinha curso, fazia. Hoje eu entendo porque aquele curso serviu, né? Hoje eu estou entendendo. Aquele curso que eu fiz no telecentro, que eu fiquei na internet pesquisando, na época de Orkut, hoje para mim valeu a pena, né? Então, as pessoas que nunca viu um telecentro, nunca foi no telecentro, né? Como é que fica? As pessoas que não têm celular, não têm tablet, não têm computador, esperando o caderno chegar, e aí? Vai mandar como para os professores essa matéria que a criança fez? Como é que ela vai entrar na internet e vai enviar? Aí não conseguimos entender isso, né?
Perfeito. Maria Aparecida, a fala do PEC-J, ela está reverberando aqui, já tem a Priscila, tem o Anderson Gomes, tem um monte de gente participando, eu estou colocando a fala deles para participar, mas a gente tem que, para a gente sintetizar também. Mas aí essa experiência, porque a escrita é uma tecnologia, então por isso que um monte de gente não sabe escrever, porque é um monte de gente que não domina essa tecnologia, escrever. E agora nós estamos falando de outra tecnologia, que é a informática, que nós tivemos há 5 anos, para eu não ficar viajando, eu vou até não exagerar muito. Há 7 anos atrás, nós tínhamos uma discussão de colocar tablet para as crianças. Lembram disso? Refresquem agora, porque chega as eleições. O tablet já não serve para nada. Estou falando de 6 anos. E aí, nessa discussão também, nós tínhamos um debate que era com o Haddad, que aí teve os seus problemas políticos das coisas, mas eu me lembro que ficou um debate muito grande na sociedade, que tinha um plano de um professor da USP ainda, de colocar a internet na cidade inteira, grátis, só que as empresas da telefonia não aceitaram isso. E hoje, olha o efeito que nós temos, e aí, por que eu estou trazendo essa parte da tecnologia? Porque vocês são pessoas que foram para a academia e dominaram a tecnologia da pedagogia, da educação. E o pai está dizendo que ele não tem esse domínio. E como que você ouvindo isso, porque eu acho que também traz uma coisa, traz mais valor para os professores, né? Porque tinha uma imagem dos professores, que os professores ficavam falando palavrão, que os professores estavam domesticando uma política, e é falso. E agora, o que para você falar com o professor, para a periferia, e para os seus entes também, né? Os seus parceiros da educação, os conflitos que você tem como profissional nesse momento? Por favor. Realmente complicado, né? Porque essa questão da tecnologia, a gente percebe, como eu vi na fala do pai mesmo, né? Falando de como ele aprendeu, né? De ter acesso, né? Que isso facilitou, de certa forma, na vida dele, né? E a gente vê que não são todos que têm acesso a essa tecnologia, né? Eu percebo, por exemplo, mesmo nós que somos professores, para ter acesso, para produzir conhecimento e formar os nossos alunos, né? O quão isso é dificultoso para todos nós, né? Então, bem complicado, bem complicado. Você como professora que domina uma técnica, como os conselhos que você pode passar um pouco para esse pai? Porque eu acho que a gente tem um problema assim. A gente dialoga sobre o mundo do conhecimento, ele é muito complicado, porque às vezes a gente tem um conflito dos livros também, que aí soca um monte de livro nos alunos, mas esse livro, um monte de aluno é semi-analfabeto, a gente precisa ser sincero. Alfabetização é uma coisa, vamos falar, é uma coisa delicada, é uma coisa de respeito ao outro. Não é ler. A gente não sabe ler, a gente sabe direito, a gente já passou por alguns lugares, não sabe. Imagina uma criança, imagina vários pais ainda, que não... A periferia é isso, a periferia, ou você trabalha ou você estuda. E às vezes o estudo não tem valor. Sim. Realmente é difícil, né? A gente percebe isso. Eu ainda valorizo muito essa questão dos livros, que eu adoro, né? Tá lendo, incentivo muito os meus alunos a ler, né? Levo o livro para a sala de aula, compartilho livro com eles, incentivo, porque é extremamente importante a leitura. O conhecimento nos leva a viajar o mundo inteiro. Conhecimento, né? Então, assim, e a gente precisa, nós, enquanto professores, né, a gente sabe, a gente conta muito com a parceria dos pais mesmo, que a gente sabe, tem muitos pais que têm conhecimento também, que incentivam os filhos, mas tem pai que ele não consegue incentivar, não é porque ele não quer, porque ele não sabe ler, ele não tem conhecimento, né? Então, o incentivo que ele tem é levar o filho à escola, porque ele acredita que é lá que é o lugar que o filho dele tem que ter, que é de lá que o filho dele vai ter acesso a esse conhecimento. E a gente precisa
incentivar os nossos alunos a ler, né, uma boa literatura, né, a conhecer os nossos autores brasileiros da nossa literatura, né, então incentivar a ler, né. Então, eu, enquanto professora, estou sempre com livros, os alunos perguntam, professora, para que tanto livro? Por que você lê tanto? Eu tenho que ler, eu gosto de ler, e eu tenho que dizer para os meus alunos, né, o conhecimento, como a Cida mesmo disse, não é para nos enriquecer, para a gente ter casa boa, para a gente ter casa boa, mas para a gente ter conhecimento e saber fazer boas escolhas, sabe? Então, esse emprego eu quero, esse eu não quero, sabe? Ter empatia pelo outro, aprender a se colocar no lugar do outro. O conhecimento nos proporciona isso, né? Então, isso é extremamente importante, né? A leitura, né? Saber ler, como você mesmo disse, a gente tem muito, né, que não sabe ler, não sabe interpretar, e é importante, é muito importante. Então, assim, eu acredito que mesmo os pais que estão angustiados porque não têm esse conhecimento, porque ele não é professor, né? Talvez ele não foi alfabetizado, mas ele tem essa plena certeza que ele quer dar essa oportunidade para o filho, né? Que ele quer o filho dele alfabetizado, né? Então ele tem esse incentivo, é lá na escola, né? Ele acredita, eu vou levar meu filho para a escola, né? Eu tenho que matricular meu filho, eu tenho que acompanhar meu filho na escola, né? E nós, enquanto professores, tem que fazer esse papel que é extremamente importante, né? De ler, de estar lendo, de interpretar junto com o aluno, de ter esse contato com o aluno, né? De ler uma poesia com o aluno, né? De fazer uma leitura de número também é leitura, né? De fazer uma leitura em um rio, aquele rio que tem lá próximo da casa, que é a realidade, como a Cida mesmo disse, é a realidade do aluno próximo ali, local, né? No momento que ele vem da casa dele para a escola, né? Então, tudo isso tem que ser valorizado, né? Na periferia, onde, assim que ele vai criar gosto, entender, valorizar o bairro, a periferia, se sentir bem, ele tem que ter acesso. E o conhecimento é isso. Esse é uma questão que é extremamente importante. Não, nós estamos dialogando, porque eu acho que nós estamos fazendo um bate-papo. Lógico que a gente vai falando de coisas difíceis, mas coisas simples. Para Cida Pérez agora, libera o microfone. Cida, então, a gente está aí no... Só que aí, o que acontece? Não, a política pública, e aí eu falo você, porque você está nesse lugar da formação da política pública também. E lógico que tem uns efeitos difíceis da efetivação, mas é isso que a gente tinha falado. Tipo assim, a gente tem há 6 anos, 8 anos, falava de tablet, né? Tem outra coisa que eu acho que é falso no debate, eu acho que a gente... E não acho que a gente... que uma pessoa é mais avançada do que o outro, porque geracional é falso. Mas todo mundo tem uma internet, e na internet não tem boi. Você tem que escrever outra língua portuguesa, mas você escreve, você lê, você faz vídeo. Então tem o domínio da tecnologia, e aí não dialogam isso. E aí o pessoal do parlamento, do poder executivo, por que eles não fazem, não tem essa sensibilidade com a periferia? Às vezes vem de uma ciência acadêmica, de um lugar, de pessoas que não têm essa experiência que nós estamos falando aqui agora, que não tem o cheiro de povo, sabor de povo, conversar com o povo. E às vezes é essa educação que vem de cima para baixo, que fala que é uma verdade. E aí tem um conflito, porque a caixinha não aceita as moedas. A moeda de tamanho diferente. Então, Pirata, nessas coisas não são simples, né? Não tem resposta simples, mas a gente precisa aprender, e eu acho que quem governa, né? Eu pelo menos defendo isso e faço parte de um partido político, porque eu acredito nisso, a gente constrói a partir de diálogo e coletivamente. Né? Então, não adianta eu sozinha ter uma ideia brilhante, que ela não... Eu nem sei se ela é brilhante, se ela é boa, se ela vai servir para alguma coisa. Né? As ideias, as propostas, elas têm que ser colocadas à prova no debate. E você tem que construir coletivamente.
né? Eu não acredito em nada que você não construa coletivamente. Nós tivemos agora essa experiência, né, voltando para as coisas das escolas, teve esse material que a rede municipal mandou para as casas, né, os livros, Trilhas do Conhecimento. Foram feitos em 15 dias, mas quem fez esse material? Talvez fosse mais rico eu falar, gente, aí na escola, vamos me ajudar a fazer. Cada escola, de repente, podia ter achado uma saída diferente. Porque o que você tem que fazer, né? Eu acredito muito nisso. E acho que o grupo de pessoas com quem eu dialogo a educação também faz isso. Você tem as diretrizes, você tem os parâmetros, né, que regram a educação, mas se eu dou a diretriz, já tenho os conteúdos, eu tenho que confiar na capacidade dessas pessoas de produzirem. E aí elas vão se articular de formas diferentes. Não estou falando que não precisa ter livro. O livro ajuda para pesquisa, para consulta, né? Mas eu tenho que fazer de uma forma mais coletiva e olhando a periferia, né? Olhando, né, lá para a ponta, porque senão eu vou olhar só para quem é semelhante a mim. E aí, para quem que eu falo? Aí, assim, eu tenho uma casa boa, tem mais de um quarto, né? Tem escrivaninha, tem a televisão e tem o computador. Então, eu consigo criar ambientes diferentes que dá para estudar sem atrapalhar. Dá para mim trabalhar, dá para ter uma criança estudar, que um não vai interferir nesse cotidiano, né? Não vai se bater. Mas isso não é a realidade da maioria da população aqui em São Paulo, né? Então, a gente tem que ver, se eu estava vendo as coisas que o Anderson está postando, é isso, cadê a internet livre? Abandonou, como você falou, pirata, a coisa do Wi-Fi, que já devia estar em toda a cidade, não está, né? O DJ falou dos telecentros, quando começou a disseminar computador e o celular, smartphone, se abandonou os telecentros, e hoje eles seriam um local, entendeu, fundamental de apoio para essas famílias, né? Até fugindo um pouquinho, mas uma coisa que o DJ me falou eu fiquei imaginando várias crianças nessa dificuldade, porque a gente confinado o tempo todo em casa, a gente tem dificuldade de concentração, né? Aí a criança fica lá, tem que ficar sentada, tem que produzir a lição que você não sabe como o professor vai ver, para como você vai encaminhar a lição. De repente, essa coisa de estudar, que podia ser um prazer, você está descobrindo coisa, como a Maria Aparecida falou, você pode viajar o mundo, né? Descobrir a cultura, a arte, ela deixa de ser prazerosa e passa a ser um castigo, né? A criança fala, pô, por que eu tenho que ficar sentada aqui fazendo essa lição? Aí imagina essa criança quando voltar para a escola. Ela vai chegar com uma raiva da gente, não vai, Maria Priscila? Aí xinga esses professores, ficou mandando eu fazer isso, eu vou ter que fazer tudo de novo agora. A gente vai criar uma confusão e um conflito, porque, viu, Pirata, por mais que a gente estude, a gente aprende uma parte. Que nem o professor de matemática, nem sempre ele vai saber ensinar português, às vezes nem física, que é mais próxima a ele, né? Então dá uma confusão, e aí não dá, né? Porque muita gente está trabalhando em casa. Você tem que trabalhar, olha só, vamos pegar aqui, o DJ eu vi que ajuda a mulher dele, mas você tem que cuidar da sua casa. Você tem que criar a sua rotina do seu trabalho, que você tem que prestar conta em casa agora. Aí você tem que não só cuidar do seu filho como você cuidava antes, de brincar, cuidar de higiene, de comida, né, da brincadeira, mas você vai ter que mandar ele estudar. Olha quanta função dentro de casa, isso só gera conflito. Eu imagino, tem hora que você quer morder a orelha do outro, entendeu? Não quer falar de mais nada. Mesmo essa coisa de ler, eu adoro ler, mas desde que começou esse isolamento, eu tenho lido muito pouco, eu não consigo me concentrar no que eu estou lendo.
Eu leio, eu paro, aí daqui a pouco eu vou voltar falando, mas que né, estava mesmo, a história está em que pedaço? Você não lembra, você volta para trás. Imagina a gente que é adulto, imagina a criança, coitada. Como é que você vai forçar esse grau de concentração nela? É difícil. Perfeito. Agora, a gente já está indo quase. Desculpa que eu falo muito, viu? Não, tá bom. Acho que nós estamos dialogando, as pessoas estão participando, é uma coisa para dialogar e tem que fazer isso mais ainda. Eu acho que tem uma coisa que a gente perdeu no tempo histórico e eu acho que a gente pode recuperar um pouquinho, que a gente tem que recuperar nossos sonhos, que a gente às vezes acha que o mundo já acabou e a pandemia está falando que não. A gente tem que reviver. E aí nós estamos fazendo politização de base, mano. Isso é em outra estratégia, outro formato. Mas vamos aqui, deixa eu só trazer uma coisa que é importante. E nós vamos trazer essa reflexão. Na verdade, todo mundo nesse momento está vivendo cárcere privado. Então, todo mundo está tendo a sensação do que é estar preso. São Paulo é uma cidade, um estado que tem 230 mil pessoas presas, o Brasil tem 1 milhão de pessoas presas. E agora, nesse momento, todo mundo está nessa sensação. É difícil, mas são 3 meses em cárcere. E aí é óbvio que psicologicamente um monte de coisa acontece. Porque o que está acontecendo agora nesse debate está trazendo tudo que um professor sente numa sala de aula, os pais estão sentindo agora. Né? Só que aí tem a adrenalina da pessoa. E aí o que eu quero trazer? Eu quero trazer essa reflexão por causa da depressão, um monte de coisa, mas eu quero trazer uma coisa importante para a educação. A periferia, a localidade onde as pessoas moram, ela pode entrar no ensino? O que eu quero dizer com isso? É óbvio que nesses livros feitos em 15 dias, aí eu vou falar que é classe média branca, racista, em 15 dias não vai entrar o hip hop, não vai entrar forró, não vai entrar samba, não vai entrar o bolinho de chuva, porque isso é cultura. O bolinho de chuva não entra o macarrão, não entra nada. Só que as pessoas se comunicam nesse lugar. E aí vocês acham que a periferia tem o direito de entrar na escola como base para educação? E aí começo com a Cida Pérez, depois o PEC-J, depois com a Maria Aparecida. Eu acho que é fundamental que ela entre, Pirata. Eu não acredito em ensino, esse processo, né, para vir para um termo técnico, o processo ensino-aprendizagem, se ele não dialogar com a realidade local dessas pessoas, né? O Paulo Freire falava muito isso, e eu vi uma frase, acho que foi o Marcos Coutinho que colocou, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que é essa leitura de mundo? É perceber aonde eu estou, né? Como que é meu bairro, como ele é constituído, como são as pessoas que são minhas vizinhas. Aí eu consigo, se eu olhar para esse meu mundo, eu consigo depois, com os conteúdos que os professores forem dar, fazer essa relação de aprendizado e entender aonde eu estou, compreender que mundo é esse, por que eu estou lá, quais são as relações que fazem que eu viva na periferia, numa condição de desigualdade, né, frente a outro bairro. Né? Então, não é que se a periferia tem direito, ela tem que estar dentro. Né? Quando a gente briga na escola por aí não só no conteúdo, né, nesse diálogo com a realidade mesmo, mas quando a gente briga na escola para ter uma gestão democrática, quando a gente quis ter conselhos, não é para uma mera formalidade, era para poder discutir essas ações da escola. Né? Um projeto pedagógico da escola, o pai pode não ter ido para a universidade, mas ele tem coisas para falar para o professor que pode vir para dentro da escola. Né? Que nem se falou do bolinho de chuva, né? De coisas que fazem parte. Teve uma escola, quando eu estava na prefeitura, lá no Grajaú,
né, que quando foi inaugurar, antes de inaugurar, os professores que foram para lá com as crianças, né, o tempo delas se conhecerem, fizeram uma pesquisa quem eram os moradores do bairro, como eram as famílias daquelas crianças. Então, de que estado elas vinham, né, qual que era o tipo de comida que elas gostavam, tempero. Então, fizeram uma horta com os temperos, fizeram um livro de receita na escola. Então, o português, a matemática, foi tudo através da cultura dessas crianças e das famílias delas, né? O aprender fez sentido para elas, né? Então, é uma outra dinâmica da vida. E você relaciona essas coisas, né, o que você está ali no seu mundo, com a cultura mais geral, com o que tem de conhecimento acumulado, né? Aí você vai entender a questão da ciência, né, a questão da cultura, da arte, você vai fazer um diálogo e você vai aprender a respeitar essas diferenças. Então, não é se a periferia tem que estar lá, né? Ela tem que estar, ela não é que ela tem direito, ela tem que estar, porque senão a gente vai virar sempre uma pessoa que entra na sala de aula, vai recitar um monte de coisa, vai embora e não quer dizer nada para aquela criança, né? Não tem nada. E tem tanta coisa na cultura popular, né, que você pode aprender, né, coisas que são, né, plantas medicinais, que são bases para remédio que a indústria química desenvolve, né, as coisas dos indígenas, né, dos remédios que tinham, as nossas bezendeiras de antigamente, nas curandeiras que elas usavam, como isso, porque tudo que eles faziam hoje você tem base na ciência, você consegue comparar, né? Você não fica no achismo. E aí as pessoas vão, né, progredindo, elas, né, não gosto muito do termo evoluir, mas a gente vai crescendo, né, com essa troca. E tem que fazer isso. A criança, não só a criança, né, a gente está falando a criança, mas o adolescente, o jovem, ele vai aprender mais se eu dialogar com a realidade dele, né? E usando essa outra linguagem que você falou. Da internet, a gente tem gíria, usa palavras, né? Abrevia, você quer digitar rápido, então, no celular, você cria um monte de símbolos, né, para se comunicar. E a gente tem que aprender, não quer dizer que você vai esquecer o português, mas você tem que dialogar com isso, né? O rap mesmo não foi fácil para a gente no começo, né? Quando ele apareceu, você escutava, era uma estranheza total. Isso não é música, isso não tem nada a ver. Aí você começa a prestar atenção no conteúdo, opa, aí tem alguma coisa. O que eles estão falando que eu preciso prestar atenção? Aí você vai, né, se familiarizando e isso entra para o seu cotidiano. É isso. Becky J, com essas dicas aí que você está ouvindo aí para ajudar na educação dos seus filhos, mas esses conteúdos que estão vindo aí... Estão confundindo ele. É isso, é porque eu acho que esse tipo de diálogo ele teria que existir mais. E aí ele parece ser confuso porque ele é tão simples, com coisas complexas, que é muito complexo. Nós não estamos sintetizando aqui problemas assim gigantes. Mas vamos lá, Becky J. A partir com essas dicas que você está ouvindo, mas você percebe, né, nesse conteúdos que você está tendo, você percebe sua filha lá nesses conteúdos, seu filho, e lembrando que eu preciso trazer esses dados. Seu filho é um garoto preto, sua filha é uma garota preta, né? É uma menina, nós só estamos dialogando. A gente não tem a sexualidade definida ainda, são novos, né? Esse conteúdo que está presente agora, nesse momento da pandemia, ele traz um pouquinho essa reflexão ou não traz? Ou isso não é educação para você? Você diz esse conteúdo que a gente está
dialogando hoje, né? Isso. Não, esse conteúdo que você recebe lá da escola, que você tem que assistir os vídeos, como você falou. Tem vídeo que são vídeos que é difícil você entender. Só que é um vídeo para criança. Só que se dialoga com a sua família, se entende o seu bairro, né? Porque você também não é sozinho. Você tem os seus vizinhos, você tem um bairro aí do seu lado. Você mora no Vista Alegre. Nesse momento que vem com as lições, eu acho que não tem, assim, por que a gente vai fazer essas lições com eles, né? Mas é na questão de você ter uma matéria de falar quando começa o mês e termina o mesmo mês, se é sábado, se é domingo, acho que sei por que isso, né? Aí eu fico me perguntando, mas por que botar uma matéria dessa, né? E aí na questão de se a escola tem conselho, por que esses conselhos não falam com os pais? Tinha que ter o pessoal do conselho falando com nós, porque assim, a gente nem sabe quem são os conselhos da nossa escola, dos meus filhos. E aí, se você vai buscar, você não tem informação nenhuma como é o conselho. Só tem data lá para você ir no conselho, mas e aí? Aí a gente não tem esse entendimento, né? Então, nesse momento, era para ter o conselho estar conversando com os pais, se em relação sobre o que nem foi colocado as lições lá e foi colocado para fazer, só isso. E aí vem a questão. Meu filho vai fazer a lição e depois? Já deveria estar conversando com nós sobre essas questões também, né? Então, no momento, essas lições que veio para ele, acho que até ele fica confuso porque ele nem comenta muito, porque ele quer fazer e acabou. Não tem uma depois falar, pai, eu vi isso aqui e achei legal e não tem esses comentários, né? E aí não fica tipo despercebido, fica para trás. E aí não consegue lembrar isso depois. Eu acho que ele ainda está fazendo a lição, mas ele está muito confuso ainda. Tem muita confusão na mente dele. E aí ele não consegue entender se a lição é boa ou se a lição é ruim. Ele não consegue compreender. Mas ele tem na mente que ele precisa fazer essa lição. E eu acho assim que é muito triste ver isso, né? Porque tá fazendo uma coisa por fazer. Só isso. E eu acho que a Cíntia, se ela pudesse falar um pouco, ela tinha um pouco mais de ideia, por causa que ela, assim, ela já tomou conta de criança, ela sabe um pouco mais do que eu, né? E não dá tempo dela passar o que ela viveu nos tempos atrás para agora, né? Como eu estou falando, né? A Cíntia só explica para as pessoas do que a Cíntia estudava pedagogia e agora o que ela trabalha, por que você está falando que ela não consegue? Então, porque nesse momento ela fazia pedagogia antes, né? E agora ela está trabalhando como caixa, né? Então, já é outro mundo, já se passou um monte de coisa, eu não sei se o que ela aprendeu na pedagogia consegue trazer, né? Porque com seu filho já é totalmente diferente, né? E aí eu não sei se ela consegue trazer isso, né? Novamente, né? Não sei se já aquele estudo que ela fez já acabou, ou então se ela consegue colocar isso em prática hoje em dia, né? Já faz muito tempo também. Cida precisa liberar o microfone. Pronto. Já está na prática. Então, Cida, quando a gente fala que a periferia, porque eu queria ler tudo que as pessoas estão escrevendo bastante, só que não dá para mim ler tudo. Mas estão no diálogo com a gente, o Marcos Coutinho, a Beltris, o Teles, tem bastante gente aqui com a gente, o Ricardo Pinto, o Anderson Gobes, que ele é de Americana, tem Ricardo Pinto, tem a Priscila também, que é mãe, tem o Diego, que também é pai, então... Mas vamos lá. Você, como professora, tem uma coisa... Por que eu tenho essa facilidade desse diálogo? Porque eu sou educador social. E eu sou educador social, e eu sou aquele cara, quando era adolescente, que ele foi expulso de 3 escolas.
Só que, sendo educador social, eu consegui compreender uma coisa, e a Cida foi muito bem nisso que ela falou. Ela está dentro da casa dela, a Cida Pérez, ela está dentro da casa dela e ela não consegue ter atenção. E o Peck J falou que o filho dele também não tem atenção. E eu, sendo educador, uma vez foi para mim para fazer leitura de mim também como ser humano e dialogar com outros. Tinha um garoto que tocava o fogo lá no lugar e eu falava para ele assim, não te expulso desse lugar. Não, aí o pessoal expulsa. Eu falei, não posso fazer isso. Eu preciso passar um negócio e ele que decide. Eu dei a batata para ele resolver. Aí a gente resolveu, não deu problema nenhum. Só que no outro dia, todos que estavam em silêncio não sabiam o que eu conversei. Esse garoto que estava fazendo uma bagunça é o que me cobrou, você não ia fazer tal coisa? Daí que a gente percebe. A gente quer que as pessoas sentem numa cadeira e fiquem quieto. E nós não somos isso. E aí por que eu estou trazendo isso? Quando eu falei das cadeias, tal, expulsam muito os alunos, não dão chance, e às vezes porque ele é extremamente inteligente, mas ele não é inteligente para pegar essas informações do jeito que está organizada aí. E aí reforço, com todos os conflitos, você acha que a periferia tem que estar na escola sabendo de todos os conflitos? Eu estou falando das lojinhas, eu estou falando de coisas que a gente sabe qual é a realidade. Eu acredito que sim, com certeza. Porque, veja bem, eu não sou muito a favor não sou a favor, nunca fui a favor de expulsar o aluno, porque eu acredito que a escola não é do professor, não é do diretor, a escola é do aluno. Lá é um espaço de construir conhecimento, então é um espaço de construção, do aluno se rever, reconhecer. Eu lembro do Augusto Cury, que ele dizia que ele era um dos piores alunos da sala. E em alguns momentos a professora chegou um dia e disse assim: Olha, hoje eu vou fazer uma aula diferente. E fez uma roda de conversa com os alunos e perguntou: O que você quer ser? E ele fica pasmo, né? Porque ele não tinha nada escrito no caderno, né? Era um dos piores alunos. E ela vai fazendo pergunta: Você está aqui na sala de aula estudando o que você quer ser? E ela faz esse diálogo e vai fazendo esse diálogo com todos os alunos, até chega até o Augusto Cury e ele diz assim: Eu quero fazer medicina, eu quero ser médico. E todos se voltam para ele, como se ele não tivesse capacidade, porque ele era um dos piores alunos. E hoje o Augusto Cury é médico, palestrante e tudo mais, e a partir dali foi um impacto na vida dele, que ele percebe que isso faz parte, que a escola faz parte da vida dele, né? Então aquilo despertou nele que o conhecimento é importante para ele começa a estudar, né? E hoje tem vários livros publicados, escritos, escreve palestras e tudo mais. Então não tem como não acreditar que a periferia não está dentro da escola. Tem que estar, tem que estar. Né? A gente tem que acreditar que é lá que a gente tem, né, que tem que dar oportunidade, não tem que colocar o aluno para fora, a gente tem que dialogar, eu sou a favor do diálogo, eu acho que isso que estamos fazendo, por exemplo, é um diálogo. A gente está construindo conhecimento, dialogando, cada um com o seu ponto de vista, a Cida, né, enquanto secretária, né, ex-secretária que tem seu ponto de vista do quão é importante a educação no país, né, o pai, o quanto é importante educar o seu filho, né, e nossa sociedade precisa disso. Se a gente não acreditar nisso, né, para formar os nossos alunos, para ter uma sociedade melhor, para ter uma periferia melhor, né? Então, não faz sentido a gente dialogar. O diálogo é isso. É nisso que eu acredito, que eu acho que é importantíssimo. Perfeito. Agora, para a gente já... Vamos lá. Peck J. Uma das políticas voltadas da pandemia, porque tem um debate que eu acho que é o mais perverso que existe, é o debate de colocar alunos e colocar a periferia no lugar da fome.
Não, a fome, tem até esse debate no meio da política, a Cida Pérez até trouxe esse jargão que as pessoas falam muito, o horário da fome, esse negócio. Não, a alimentação faz parte porque ela faz parte do processo do conhecer. É só isso. Se você não se alimentar, você não conhece. E o grau da consciência, ele se desperta nos seus momentos. Só que aí eu quero reforçar. A Prefeitura de São Paulo, o orçamento da Prefeitura para a educação, ele foi aprovado em 14 bilhões de reais, que eles falavam que era o maior investimento, tinha céu, etc. Aí tem a pandemia, para de fazer várias políticas, porque o que a gente tem que entender? As escolas estão paradas, tem um monte de processos parados, então não há investimento em algumas coisas, então tem sobra de recursos. Só que aí, quando vão fazer o diálogo dos recursos da merenda para os alunos, começa um debate de R$ 100, como se isso fosse resolver uma coisa que não é isso, porque tem muito dinheiro aí. E aí eu quero, você como pai, você teve acesso a essa renda ou até agora não? Como que está esse processo? Como que está? Falaram que ia ter um cartão. Como que está esse diálogo com você? Então, não sabemos como vai chegar esse auxílio merenda, né? Já está chegando o terceiro mês e não teve nenhum sinal de como procurar, de como a gente ter acesso a isso, não sabemos. Muitos pais e mães também não estão sabendo. E uns falam que tem que ser pelo aplicativo, outros falam que tem que fazer um cadastro, tem todo um processo para você ter acesso a isso daí, mas ninguém fala nada. Não tem nenhuma resposta da Secretaria da Educação, nem a Secretaria da Educação fala com nós também, os pais ou conselheiros ou a escola, não fala. Então, a gente não teve nada ainda, não recebemos nada de auxílio de alimentação para criança. Maria Aparecida, precisa desbloquear o microfone. Isso. Você é da rede estadual, certo? E aí esse diálogo que tem da rede da alimentação das creches, porque é isso. A gente tem que compreender que do Estado, o orçamento eu não tenho o exato agora, mas o orçamento da educação do Estado aí é maior ainda, né? E eu não vou ficar muito nesses termos técnicos, mas eu quero trazer para as pessoas que estão assistindo. O governo federal passou para o partido do PL, que é o Partido Liberal, que é o tal do fundão, passou o fundo da educação, que é muito dinheiro, há muito interesse. Então, daí tem como bancar. Os pais reclamam, chega essa informação de não ter esse auxílio aos pais, referente à alimentação das famílias, e eu não estou querendo trazer aqui que as pessoas vão para a escola matar a fome, isso é direito. Direito não entra em debate. Não é da fome. O pobre não é isso, é direito. O direito a alimentação é um direito do 5º artigo da Constituição, e a alimentação faz parte da educação. Você precisa de nutrientes para conhecer. E como você resolve esse conflito se chega em vocês? Então, tá complicado, porque os pais, a gente recebe muita reclamação, sim, dos pais que não têm acesso, né, porque dessa questão tecnológica, porque tem pai que eles falam que tem que ter acesso à tecnologia, né, tem, por exemplo, dados da criança que tem divergência, e aí volta, vem para a escola encaminha, né, e tem, sim, reclamação de pais que não conseguem ter acesso, né, a gente também não consegue muito conciliar, porque são questões de tecnologia que eles não conseguem, os pais não têm acesso, e a gente
enquanto escola também não consegue muito auxiliar os pais, é difícil, é muito difícil. E eu entendo, como você disse, não é favor, é direito, realmente, está na lei, as crianças têm direito, sim. Cida. Então, Cida, aí com esse debate, e a gente daqui a pouco já está terminando, tá? Mas com esse debate que nós estamos trazendo da alimentação e dos recursos públicos, lógico que você tem uma atuação na área da educação importantíssima, sindicato, etc., mas você também tem uma proximidade com o legislativo, aí trazer para as pessoas entenderem como esse debate que os dois estão trazendo, que é um dos maiores conflitos na periferia também hoje. Então, logo que começou, né, a pandemia, teve a discussão de como fazer chegar merenda para essas crianças, né, para todos os estudantes da rede. Você tem 1 milhão de estudantes, entre bebê até adulto, porque até quem está no EJA tem direito, né, quem faz educação de jovem e adultos tem direito à comida. Aí, o que eles fizeram? Colocaram um cartão alimentação, R$ 55, né, só para aquelas famílias que estão no Bolsa Família. Isso está abrangendo, né, atendeu 250 mil crianças só. Né, são 1 milhão de estudantes. Isso estou falando no município. Né, o Estado também fez a mesma coisa de distribuir só para quem tem o Bolsa Família. Mas não é só quem está no Bolsa Família que tem o direito ou que precisa comer. Pega um bebê que está na creche, ele tem 5 refeições, faz parte do desenvolvimento dele, dessa criança. O leite, as frutas. Então, ele tinha que estar recebendo isso em casa também. É como o Pirata falou, faz parte do desenvolvimento da criança. Ela precisa daquela alimentação saudável. E aí eles se apegam, não é por falta de dinheiro, né? Eles se apegam a minúcias jurídicas, embora você tenha no município, né, uma lei aprovada na Câmara que permita você tomar medidas emergenciais, né, para poder suprir essas questões. E eles não fazem. Né, eles vão na linha, quem está assistindo um pouco do que está acontecendo na Câmara lá dos projetos, é de tirar direitos, não é para ajudar a população que está numa situação difícil. Né, você pega o Dória, eu vi aí que passou uma pergunta, o Dória, a gente foi na justiça para tirar, tinha perdido, né, o Estado perdeu a ação, porque vários deputados entraram, tinha que fornecer esse cartão alimentação para todos os alunos, aí eles vão na justiça para não dar, e conseguem que o juiz dê um mandato para que eles não precisam cumprir isso. E aí nós estamos vendo isso com tudo, né? Não sei no Estado, mas aqui na Prefeitura. Eles tiraram o pagamento dos educadores do MOVA, né, do movimento de alfabetização, porque diz que não tem o controle presencial, não pode pagar. Aí tiram as pessoas que são das terceirizadas, né, o segurança da escola, o pessoal da limpeza. Já o ano passado eles demitiram um monte de gente. Agora eles colocaram tudo nesse auxílio, né, do governo federal de pagar uma parte, e teve empresa que demitiu o pessoal mais velho, né, para cair fora, não, antes que fique ao grupo de risco, vou ter que pagar salário e manter. E a prefeitura, que tem esse dinheiro em caixa, como o Pirata falou, ela não atua para isso. Né? A gente tem brigado aí, o pessoal na bancada do PT e do PSOL na prefeitura, lá na Câmara, está brigando para ter o renda básica, né? Fora ter os R$ 600 lá do governo federal, tinha que ter aqui também no município de São Paulo para todo mundo. Se eu quero que as pessoas fiquem em casa, se elas não têm renda, como que eu vou falar para o ambulante, entendeu? Para uma pessoa que ela não vai para a rua,
Aí ela vai olhar para sua cara e falar, mas eu vou comer o quê? Né? O Pirata mesmo está com o grupo lá da cultura, né? Está maior debate na prefeitura para aprovar o auxílio emergencial para né, para essas pessoas que dependem de atividades públicas. Você não pode ir para a rua, né? Eles não têm o que fazer da vida, né? Aí não recebe auxílio emergencial. Eu estava vendo aqui, apareceu uma notícia, Pirata, só um parênteses, que o velho da Havan recebeu o auxílio emergencial de R$ 600. O cara é podre de rico e entra, né? E aí um monte de gente que não tem nada não recebe. E a prefeitura aqui fica nessa picuinha, né? De inventar um monte de coisas. Então, em vez de olhar para o povo, para ajudar de fato, né, que a população agora, nesse momento difícil, sobreviva, ela vai tirando direitos, ela vai cortando. Né? Vamos, uma coisa prática, o Vale do Anhangabaú. Para que terminar aquela obra? Os 100 milhões que gastaram lá podiam estar direcionados para ajudar a população. E assim tem vários serviços. Aqui onde eu moro, aqui perto da Avenida Paulista, aqui no centro, eles estavam recapeando as ruas. Precisa recapear agora? Não precisa. Sabe, o buraco aí, se é que tinha buraco, pode ficar mais uns meses e gasta esse dinheiro com outra coisa. Né? Eu sei que tem os trabalhadores das empresas que prestam serviço, mas vamos ver como garantir com segurança nessas pessoas e vamos pegar o dinheiro e redirecionar, que é esse espírito público, né, que eu acho que o Pirata estava falando. A gente tem que olhar para a população e direcionar o gasto público. E, nesse momento, né, os interesses são diferentes. Nós estamos numa situação emergencial que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, os governantes eles tinham que ter um outro olhar, né? Mas os caras, né, ficam, não sei muito bem o que eles pensam. Mas mantendo, acho que a gente já vai chegando ao fim também. Eu acho que então um diálogo. Acho que a intenção nossa é provocar esses debates, porque é aproveitar que as pessoas estão tendo audiência, porque aí os pares vão entendendo que fica uma coisa difícil. Mas só reforçando uma informação que ela trouxe sobre recapeamento, no orçamento da cidade de São Paulo, eles tinham colocado para recapear a cidade mais de R$1 bilhão. E aí vem o Covid-19, não tem esse recapeamento. E aí você tem esse dinheiro, só que eles começam a forçar para os negócios deles não pararem. Então, o que acontece? Esses governos é como se não tivesse. Aí o que uma das coisas que dá para perceber na periferia no povo inteiro, o que eles fizeram? Veio a pandemia, eles tentaram empurrar com a barriga, achando que esse negócio ia acabar, só aumenta as mortes. Quem desacreditava hoje já vê que é uma verdade, né? Só aumenta porque em um mês são mais de 30 mil pessoas mortas. Tipo assim, não estamos aqui para falar sobre morte, fora nós temos 500 mil pessoas infectadas sem diagnóstico. Eles têm o dado de 500 mil pessoas. Só que eles empurraram para eles não atuarem como o Estado. Só que eles precisam atuar com o Estado, porque o dinheiro público, eles fazem um discurso de crise em todos os lugares, mas o dinheiro público tem, porque você parou de investir, se a pandemia parou, e a cidade de São Paulo até o mês de maio agora, ela entrou nos cofres públicos 24 bilhões de reais. Eles estão projetando, e aí que é isso que nós se ferra. O Estado, ele coloca a gente no lugar do projeto. Vamos projetar uma inflação, vamos projetar. Só que eles não falam o que entrou. Então, com esse projeto, você acredita, não, realmente, eles vão projetar, vai um déficit, aí a gente aceita esse discurso do déficit, mas tem orçamento público. Suave, agora, só sentamos aqui, eu quero que vocês se despeçam. Lógico que por mim, nós ficaria aqui, mas eu não quero puxar o tempo de vocês. E aí o diálogo não é nem comigo, é com as pessoas que estão assistindo. Fique à vontade, pode começar você, PecJ. É isso aí. Primeiramente, agradecer ao Fórum de Hip Hop, que sempre dá a oportunidade de a gente falar tudo que a gente está engasgado, né? Agradecer o Pirata também, que sempre está fazendo aí
essas lives, o pessoal tendo uma atenção aí, né? E queria dizer também aí que pro Dória parar, né, de ficar mandando mensagem no Facebook e no Instagram, né? Envia um recado importante pro carta, mano. Chega de ficar buscando seguidores, não vai adiantar nada. Então você aí, Dória, deve ter alguém assistindo por você aí. Manda por carta o que você tem que mandar. Esquece esse negócio de ficar aí mandando pelo Facebook, não dá não. Não dá tempo, os trabalhadores não vai ficar o tempo todo pesquisando lá onde que você colocou o endereço de alguma coisa, certo? Então, quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo esse vídeo até agora, todos os comentários, e é isso aí. Fora de hip hop, MSP. Não estou ouvindo. Só um Não minuto. tem som? A Maria Aparecida, não, tô falando agora. A Maria Aparecida tinha uma curiosidade de saber quem era o Ford Hip Hop, né? Porque ela tem a proximidade familiar, agora ela já sabe um pouquinho. Fala, nós não somos tão zoadinhos quanto parecemos, né? Porque a gente faz um trabalho de conscientização da gente, porque a gente tem um monte de debate, ó. Tem um debate do racismo muito sério, que é uma coisa que a gente reforça. A minha opinião contra o outro é qualquer uma, mas racismo, homofobia, machismo, e outras situações precárias da sociedade não é achismo, porque alguém vai morrer. Então, quando você vai afetar alguém, violentar alguém, então você não pode ter essa opinião só, eu acho, não é eu acho. Racismo não é opinião, é outra coisa. Mas fique à vontade e somos gratos da sua participação. Acho que esclareceu bastante gente, fique à vontade. Eu que agradeço, né, o convite, a participação, né, para mim foi uma honra poder participar, dialogar, né, e eu deixo aqui o meu apelo para que tenha que a políticas públicas voltada aí, principalmente com essa questão do hip hop, como vocês estão, um olhar para a periferia, né, porque a periferia precisa de políticas públicas, né, de olhar, valorizar as nossas crianças, nossas escolas, né, porque assim é um lugar de conhecimento e a gente precisa que na nossa periferia saia músico, saia um médico, saia enfermeiro, doutores, né? Então nós precisamos disso, né? E nós precisamos, para isso nós precisamos ter políticas públicas, né? Nessas periferias. E, sobretudo, num momento desse tão difícil, né? Que a gente vê as crianças, como a Cida mesmo colocou, né? É direito, a criança precisa estar nutrida de alimentação, né? De tudo, né? Necessidades básicas que é importante, né? Para as nossas crianças, né? E para isso tem que ter política pública efetiva, né? Acontecendo para que isso dê certo, para que a gente tenha um país, né, que não tem uma série de outros fatores que nós temos tudo para ter um país bom, progredir, né, mas a gente precisa de políticas públicas para isso, que acredite no nosso país, na nossa periferia, né, e que possa suprir essas necessidades, né, mas eu agradeço muito, imensamente, a participação, né, e muito obrigada. Só reforçando, a gente também não estamos no debate de a periferia, o idoso, não. É uma discussão popular. Periferia é só um termo de fala, na verdade, as pessoas moram nesses lugares, os cidadãos estão lá, porque tem gente também que fala no negócio para ocupar espaço. E uma das coisas pesadas que nós temos é esse debate que tem hoje, de julgar a pessoa, chamar a pessoa de velho, como se fosse uma ferramenta. Não, o debate é popular, porque se a gente ficar com essas ideias, as mortes que estão tendo aí, para a gente tanto faz, não são seres humanos, não são idosos, pessoas, eu tenho uma idade, vou chegar a tal idade, nós já fomos criança, é um debate popular. Cida Pérez, muito carinho por você, principalmente, para quem não conhece, só quero reforçar, a Cida Pérez, além de ser secretária de Cultura, eu conheci ela no rolê,
ela é a pessoa referente aos céus, que é uma política que tentam sucatear, que se ela tivesse todo ferro e fogo seria muito importante. Sucateado mesmo é uma das políticas mais importantes na periferia, com cultura, educação, etc. Por gentileza, Cida. Obrigada. Mas queria agradecer, né, esse contato. Como o Pirata falou, a gente fala em periferia, mas são várias periferias, né? Até aqui no centro da cidade nós também temos a nossa periferia, né, Pirata? Com os moradores de rua, de cortiço. O Pirata está envolvido num trabalho bem legal aqui, mas todos os lugares a gente tem as periferias, né? Que é o pessoal que está colocado de lado, né? Você falou do idoso, eu acho bem legal, porque assim, quando começou, né, o isolamento, a pandemia, as pessoas falavam, né, da gente tem mais de 60 anos, como se a gente fosse descartável, meu. Você pode morrer, morre logo, porque você desocupa espaço, entendeu? A fila anda se você sair da frente. Foi bem isso, né? E todo dia você escuta falar do idoso como uma coisa descartável, como as pessoas, né, negras, do jeito que eles tratam, são descartáveis. Os indígenas aqui, né, que vivem aqui na cidade, no Brasil, como todo, mas aqui em São Paulo é grave as 3 aldeias, né, o sucateamento da política pública voltado para eles. Então, esse debate, né, que a gente faz essa conversa com diferentes, é bem legal, porque a gente troca, né, opinião. Na verdade, um fala, outro vai escutando, né? Eu estava vendo aqui os comentários, e o Cleiton, do pessoal da educação, quer dizer, pela sua fala, você deu um monte de pista para a gente, né, Maria Aparecida, que trabalha, e de como a gente deve falar com o pai, como que a gente vai falar com essa criança, que é de uma riqueza muito grande, que às vezes no dia a dia lá, você falando da aula, ou passando instrução pelo Face para o pai, você não tem essa oportunidade, né? Como aqui a gente consegue escutar um pouquinho mais, né? Não só ouvir, mas ter essa escuta presente. Então, eu achei super legal, né? Legal ver Maria Aparecida, né? Como professora e como mãe, falando dos dois lados, né? Tem que ficar jogando, driblando aí essas questões. Então, eu achei super legal, é importante esse tipo de diálogo e querendo, Pirata, vamos repetir, vamos fazer mais, porque acho que é produtivo. Né? Voltando para uma fala da Maria Aparecida no começo, né, que ela disse que no ambiente da escola a gente está construindo conhecimento. Na verdade, aqui, agora, com essa troca, nós também estamos construindo conhecimento, né? Então, acho isso de uma riqueza muito grande. É isso aí, muito obrigado por essa chance. Obrigado, Cida, e obrigado, Maria. Hein? Foi um debate. Eu que agradeço a todo mundo que participou, e explicar para as pessoas que o que nós fizemos aqui, isso aqui é política, de verdade. A política não é institucional, isso é política. Né? Cuidar do outro, das políticas públicas. É óbvio que a gente vai tendo outras coisas, vamos convidar vocês sim, vamos trocando ideia, porque o fórum está no... O que o fórum resolveu fazer nesse momento? A gente está fazendo diálogo sobre educação, com vários temas, aí estão dialogando com o hip hop do estado, estão chamando pessoas de outros municípios. Sexta-feira agora vão chamar pessoas de outros países para trocar ideia, aí fala com o estado. Eu acho que é isso, é dialogar. E tem professores que são muito básicos que nos ensinam isso. Quando você tem a consciência, o que Paulo Freire falou, que é dialogar, e é muito difícil, você pode ver, o cara que esses caras, na ditadura militar, os caras perseguem Milton Santos e Paulo Freire. Aí, hoje, os caras que estão aqui, primeira coisa para eles entrarem, o que eles fizeram? Vamos destruir Paulo Freire. Como os professores fizessem, você vê como que a imagem, a história fica, né? E os professores sofrem com isso, porque as pessoas começam a falar, professor, estão falando de Paulo Freire, nem sabem o que é Paulo Freire, as pessoas
Tem escola que eu entrei para dar oficina, aí você tem tipo uma parede de livro de Paulo Freire. A escola, a única coisa que ela não faz é eu pegar aquele livro. E aí esse governo julgar que o método Paulo Freire é colocado no país é mentira. Fora ele e outro, né? Tipo, eu acho que o que você faz, Maria Aparecida, é importante, o que a Cida faz é importante, porque é isso, a gente tem que olhar para o que eles estão fazendo agora também. E agradeço todos de coração, a todo mundo que participou, Vanessa, Marcelo Coutinho ajudou bastante, desculpa de não ficar lendo, é porque era para manter o diálogo, ter uma estrutura. A Beatriz Nazaré também agradeço muito, o Ricardo, o Teles, todo mundo, e até a próxima. Eu vou deixar vocês descansarem. Obrigado. Ok. Muito bom, Cida, muito obrigada.